Primeiro livro de Reis, capítulos de número 19. Aleluia, Jesus. Eu tenho certeza e creio que o Eterno tem uma palavra ao nosso coração. Graças a Deus. Segundo livro de Reis, o capítulo de número 19, a partir do primeiro verso de número 1, onde está escrito assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Assentai-vos, por favor, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus, que bênção. Meus irmãos, eu peço, por favor, a tua atenção à palavra do Senhor. Serei breve, é devido ao tempo, as horas se avançam com ímpeto, e a gente louva a Deus por isso, porque mais perto está a vinda do nosso Deus, do nosso Senhor. Igreja, quero nessa noite falar aos irmãos, colocar um tema aqui neste texto que nós acabamos de ler. É o seguinte tema: o socorro para o cansado. O nosso tema é o socorro, o socorro vem do Senhor. Então hoje nós vamos falar sobre o socorro para o cansado. Então lemos aqui esses versículos, e aqui dá a entender que a Bíblia está aqui falando da história de um homem chamado Acabe, que era rei de Israel. E esse Acabe, ele casou com uma mulher sacerdotisa de um rei lá de Edom, que era um povo que tinha outros costumes, outros hábitos, e eles então se relacionam, casam e estão em Israel morando. E por intermédio da mulher de Acabe, cujo nome é Jezabel, a Bíblia vai dizer para nós que é imposto por ela que toda a nação de Israel viesse adorar o seu Deus. É interessante que quando nós lemos o capítulo 18, nós vamos ver lá que quando Elias ele encontra com Acabe, a Bíblia vai mostrar para nós que Acabe, de primeira, ele vai perguntar, vai falar para Elias, afirmando
que Elias, ele era o perturbador de Israel, mas Elias vai olhar para Acabe e vai dizer: não, eu não sou perturbador de Israel, quem é perturbador é você e tua casa, porque vocês se distanciaram do caminho do Senhor, vocês se desviaram, e por intermédio da sua esposa Jezabel, a idolatria veio no meio do povo, e por isso que Israel se encontra do jeito que está hoje. Então Acabe, ele dá a entender aqui a palavra de Deus, que Acabe, ele era um conhecedor da palavra de Deus. Acabe, ele era um homem que ele tinha um conhecimento da lei, sendo ali um homem que habitava em meio ao povo de Deus, sendo ali um homem de poder, em meio à sua família. Ele tinha um conhecimento, ele vivia ali os princípios de Deus, mas devido ao casamento, e quando fala que o casamento, a Bíblia está mostrando que é um jugo desigual, porque ele casou com uma mulher de outra nação, que servia deuses diferentes, que não era o Deus de Israel. E isso, quando a gente fala dessa maneira, a gente lembra, pela palavra do Senhor, até mesmo aqui no livro de Reis, que uma coisa que o Senhor Deus, ele disse para Salomão, quando ele estava ali fazendo a promessa para Salomão acerca da riqueza que Deus daria, da sabedoria, do poder, enfim, do reino pacífico que ele teria, e de todas as coisas que Deus daria. Uma das coisas que Deus advertiu ele categoricamente foi que ele não se relacionasse com mulheres estranhas, com mulheres de outras nações, porque se ele relacionasse com ela, posteriormente elas o convenceria para que ele pudesse adorar os deuses dela. Deus está mostrando o poder persuasivo da mulher. Oh Jesus, misericórdia. E também, não bastando só isso, Deus falou, instruiu ele, e no final da vida de Salomão, nós vamos ver Salomão estava sacrificando criança aos deuses das mulheres estranhas. A Bíblia vai mostrar para nós também lá no livro de Números, que chega um determinado momento que o rei lá de Moabe, ele vai chamar Balaão, o seu nome era Balaque, ele chama Balaão para Balaão lançar maldição sobre o povo de Israel, que havia saído do Egito e estava percorrendo a terra, em direção à terra prometida. A Bíblia vai dizer que Balaão, ele monta os seus altares, oferece sacrifício para amaldiçoar o povo, porque Balaque havia pedido. Só que quando ele ia abrir a sua boca para amaldiçoar o povo, saía palavras de bênção. O Senhor falava palavras proféticas de bênção sobre o povo, de maneira que Balaão fica virado. Eu te chamei para você amaldiçoar, e você está tornando bendito. Ele disse: eu não posso tornar maldito aquilo que é bendito por Deus. Então veja que ele tinha uma cobiça, porque por detrás da obra ele ia ganhar alguma coisa, uma coisa muito alta, um valor muito alto. Ele viu que não deu certo aquilo, então depois ele orientou Moabe, o Balaque, orientou ele e disse: olha, envia mulheres lindas, sensuais, muitas mulheres que vá à tenda dos israelitas, e chegando lá elas vão persuadir com a beleza do seu corpo, e os israelitas vão se relacionar intimamente com elas, e então elas vão instruir eles a adorar os seus deuses, e então a ira de Deus vai vir sobre eles. Quer dizer, ele não conseguiu amaldiçoar, mas ele preparou uma estratégia para que o povo de Deus se relacionasse com as mulheres, e automaticamente elas instruíssem eles, persuadissem eles a adorar os deuses dela. E assim foi feito, e milhares de homens foram mortos por causa dessa prática. Então, ou seja, a Bíblia, em hipótese alguma, desde o Antigo ao Novo, quem já leu a Bíblia, quem tem conhecimento, sabe que Deus, ele é categórico acerca do jugo desigual. Deus não permite. A palavra de Deus não permite, porque tudo pode começar bem, mas amanhã não vai ser bem, não vai ser bom. Do meio para frente vai desviar, um vai para um lado, outro vai para o outro, e a ordem de Deus é até que a morte os separe. Mas todavia
Quero lembrar os meus irmãos que eu estou falando acerca do jugo desigual. A situação que trouxe do relacionamento de Acabe com Jezabel foi que ela era uma mulher autoritária. Ela era uma mulher que ela mandava em Acabe. Acabe era como uma criança, próximo, perto de Jezabel. Ela mandava fazer o que ela queria. Ela manipulava, usava ele de toda forma. E a Bíblia mostra para nós que então o povo chegou numa decadência. Israel se tornou ali um estado, uma nação humilhada por Deus, uma nação que passou, por situações muito difíceis, perca, morte, enfim, decadência. E então, por intermédio de tudo isso, nela no capítulo 17 aqui do primeiro livro de Reis, vem a ordem de Deus para que o profeta profetizasse que não iria chover mais sobre a face da terra, a não ser sobre a palavra dele. Acabe não acreditou, ninguém acreditou, Elias foi embora, e então veio a sentença. Deus, o Senhor, começou a provar aquele povo. 3 anos e meio não caía nem orvalho sobre a terra, de maneira que Acabe se desespera, as fontes das águas se secam, não há mais vegetação, e chega um dia que Acabe reúne ali, chama um dos servos dele, chamado Obadias, e diz: Obadias, vai para um lado, eu vou para o outro, vamos procurar ver se a gente acha alguma erva, alguma coisa, para que os animais não venham todos morrer, porque não tem mais o que comer. E então Acabe vai para uma banda, Obadias vai para outra, e nisso que eles se separam, a Bíblia vai mostrar para nós que o Senhor envia ali Elias para encontrar com Obadias. E Obadias então diz: és tu o meu servo Elias? E ele diz: eu sou. E Obadias se prostrou diante de Elias, numa forma ali de reverência, honrando ali o profeta maior. E o que acontece? Nessa situação ali, Obadias vai mostrar o seu ofício, vai mostrar como ele guardou os 100 homens de Deus, por intermédio da perseguição de Jezabel, matando todos os profetas. Ele guardou 100, 50 e 50, dava pão, dava água, os manteve vivos em meio à perseguição. Ele era um protetor daqueles profetas. E então ele falando, explicando a situação para Elias, porque Elias havia dito para ele chamar Acabe, porque era o momento que ele teria que encontrar com Acabe, porque agora Deus ia mandar chuva sobre a terra. Então Obadias diz: não, meu senhor, vai que o Senhor Deus te toma e te leva para outro lugar, e então Acabe vem aqui, tu não está aqui, eu vou ser morto. O senhor tem alguma coisa contra mim? Eu te fiz alguma coisa de mal para o senhor tentar isso contra mim? Ele diz: não, como vive o Senhor, ele jurou pelo Senhor, eu estarei aqui aguardando Acabe. Então acontece, meus irmãos, acontece esse mover tudo, esse remoliço todo, e Acabe então ele vai se apresentar, diz aqui no capítulo de número 18, que ele vai se apresentar diante de Elias, eles vão conversar ali agora, e quando eles conversam, que Elias repreende ele, como eu já havia dito, acerca da idolatria, acerca de Jezabel, enfim, de tudo que havia acontecido. Elias ele diz: olha, agora eu quero que você chama os 450 profetas de Baal, eu quero que você chame os 400 profetas de Aserá, leva todos eles no Monte Carmelo, e chama também todo o povo de Israel e vai até o Carmelo, porque hoje Deus, o Senhor, ele vai mandar chuva sobre a face da terra. Então, meus irmãos, a Bíblia vai mostrar para nós que Acabe, ele não refuta, não questiona, ele faz dessa maneira, ele arruma os profetas, chama o povo, e todo mundo agora vai para o Monte Carmelo. Só que no tocante a essa reunião, a Bíblia vai mostrar para nós que Elias, quando ele vê todo o povo, toda a multidão, ali aquele povo perdido, como ovelhas sem pastor, imagina como Elias ficou vendo todo aquele povo, um povo que servia a Deus, um povo que oferecia sacrifício ao Senhor, um povo que louvava, um povo que praticava tudo aquilo que Deus ordenara.
e agora ele está olhando para um povo apostatado, um povo desviado, um povo que tinha experiências com Deus, um povo que viveu o sobrenatural de Deus, agora tudo desviado, tudo abatido, né? Espiritualmente todo sujo, tudo maltrapilho, esfarrapado, né? Miserável, com fome, com sede, acabado, doente, com praga, com lepra, estou dizendo espiritual, né? Ele olha para aquele povo, ele vê aquele povo, como diz aqui os goianos, só o quimba, né? só o resto, acabado. E qual o problema? Qual o motivo? Eles mesmos. É aquilo que o profeta Jeremias em Lamentação, ele diz, né, do que queixa o homem vivente. Ele queixa-se dos seus próprios pecados. Então a situação a qual ele se encontrava, o problema era ele. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós falamos dessa maneira, meus irmãos, é bom a gente abrir um parênteses e observar a nossa vida, né? A gente não precisa ser mestre em muita coisa, não precisa ter lupa, ou microscópio, ou telescópio, sei lá, dependendo a situação, para procurar o motivo da razão pela qual nós estamos passando por luta, por problemas. A situação que a gente olha no espelho e diz, acho que o culpado da razão pela qual estou passando por isso, estou diante dele, aponto o dedo para ele, que é eu mesmo, é você mesmo, porque nós sabemos pela palavra do Senhor que Deus, ele não tem culpa no da situação que nós vivemos. Deus, ele não coloca a colher, Deus, ele não coloca a mão. A Bíblia mostra para nós que o ser humano, ele tem o livre-arbítrio de escolher o que ele quer. Só que é proibido escolher o que a gente quer? Não. Só que todas as nossas escolhas, ela tem uma consequência. Seja essa consequência positiva, negativa, boa ou má, mas todas as nossas escolhas, ela tem uma consequência. E detalhe, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, que a consequência, ela pode não ser de primeira. A consequência, ela não pode ser agora. A consequência, ela não aconteceu. A consequência pode ser lá para o meio, a consequência pode ser mais para frente, a consequência ela pode ser lá no fim, ou a consequência pode ser depois do fim. Mas todas as nossas escolhas, elas têm uma consequência. Todas as nossas escolhas, tudo que a gente escolhe, vai haver uma consequência. E observa aqui então que Elias, ele convoca todos os filhos de Israel, e a Bíblia vai dizer que ele vai chegar para o povo, ele vai chegar para aquela multidão, olhando para a situação a qual se encontrava. Muitos talvez poderiam estar questionando Deus, né? Porque assim, veja bem, a gente toma a decisão, a gente faz as coisas precipitado, a gente não pede direção a Deus, só que quando vem a consequência daquela ação que nós tomamos, Deus, o Senhor não é Deus. Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu oro, eu jejuo. Mas naquela situação, Deus diz para você não tomar, Deus diz para você não seguir aquele caminho, Deus diz para você não ir por ali, Deus diz para você não pôr a mão, Deus diz para você sair pela tangente. Mas você olhou e disse, eu assumo a responsabilidade, eu estou disposto a pagar o famoso preço, não importa quanto, eu vou pagar. Olha ali o que aconteceu, ali atrás, não está muito longe, olha o que aconteceu com Adão e Eva. Acho que ninguém esqueceu, né? Está tão perto que ninguém esquece o que aconteceu com Adão e Eva. Desobedeceram a Deus. O Senhor disse para não tocar, para não comer do fruto da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Eles obedeceram a Deus. Só que quando o diabo chegou, mostrou que o pecado não era tão mal, que o veneno não matava, que o veneno não deixava deficiente, que aquele veneno seria uma cura, que aquele veneno iria deixar eles como Deus. Então eles deixaram de obedecer a Deus e foram obedecer o diabo. Foi uma escolha. E
por causa da escolha deles, olha onde nós estamos hoje, olha o nível que nós estamos, consequência de Adão e Eva. Nós sofremos, nós estamos como nós estamos por causa deles. Só que a nossa vida nós podemos mudar, você sabia? Você pode mudar a tua vida. Nós temos o poder de mudar a nossa vida. Nós podemos, se nós quisermos, olhar para Jesus. Nós podemos levantar nossos olhos para o céu. Nós podemos olhar para Jesus e clamar pela nossa redenção. Nós podemos clamar ao Senhor para que Ele venha nos vivificar, para que Ele venha nos salvar, para que Ele venha nos limpar, para que Ele venha, louvado seja o nome do Senhor, renovar nossas forças, para que Ele venha nos dar uma nova oportunidade, para que Ele venha preparar um lugar como foi lido aqui hoje, para nós estarmos na mansão celestial com Ele. Só que nós precisamos ter desejo, nós precisamos tomar essa decisão. A gente olha, pelo menos eu olho para as pessoas, a gente está andando por aí, eu olho para um, para outro, aquele sentimento, daquela tristeza no coração. A gente vê o mundo como que está, como está caminhando, a questão da guerra, a questão da crise interna aqui do nosso país, que cada dia está pior e vai ser muito pior no próximo ano. E a gente olha para as pessoas, você vê as pessoas se sentindo, é um miserável, está morto, está falido, e está se sentindo como se fosse alguma coisa, confiando no que, em quem, pelo amor de Deus. E você fala de Jesus, Jesus o quê? Que Jesus? É para lá. É coisa que dá dor. Eu olho para Elias aqui nesse capítulo 18, Elias vai dizer para aquele povo aqui no verso 21, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Por que Elias está perguntando, presta atenção, por que Elias está perguntando até quando vocês cochearão em dois pensamentos? Por que Elias está perguntando, meus irmãos? Preste atenção aqui, por favor. Por que Elias está perguntando até quando cocheareis dois pensamentos? Elias poderia dizer, por que vocês ficam cocheando num pensamento só? Não, Elias está dizendo isso porque eles conhecem os dois lados da moeda. Eles conhecem o lado com Deus e eles conhecem o lado com Baal. Eles conhecem os dois lados. No momento bom, Baal. No momento de prova, Deus dá vitória, Baal. A prova vem, Deus dá vitória, Baal. No momento de dor, de problema, Deus é o remédio. Vamos buscar o remédio. Tomou o remédio, Deus está com saúde, está renovado. Baal, pecado. Vem a consequência, está doente pelo pecado. Deus, remédio. Vem a cura, Baal de novo. Então, por que vocês cocheiam dois pensamentos? Por que vocês cocheiam dois caminhos? Por que vocês estão cocheando em dois caminhos? Vocês sabem o que cada caminho proporciona para vocês? Vocês sabem o que vocês ganharam em cada caminho que vocês estão seguindo? Porque vocês estão em dúvida, porque vocês cocheiam em dois pensamentos. É uma pergunta que Deus ele faz para nós nessa noite, pela sua palavra. Por que nós estamos cocheando, minha irmã? Por que você não tomou a decisão, abençoada? Meu irmão, por que você não tomou a decisão? Esse mundo é um laço, esse mundo é ilusão. Eu li um tempo atrás uma frase dizendo que se os vivos soubessem o que os mortos sabem, nenhum vivo ficaria sem Jesus, todos se achegariam a Ele. E nós achamos que nós somos espertos, nós sabemos o que, meus irmãos, qual é o nosso conhecimento, qual é o nosso poder, quais migalhas, quais limitações que nós temos nessa terra. Nós não somos nada. Chega de andar em dois caminhos. Chega de dia estar no mundo, de noite estar na igreja. Chega de estar em casa gritando gol e à noite na igreja vai gritar glória, fica tá gago, não consegue de tanto que gritou gol durante um dia em casa.
servir dois Deus. Serve a Deus ou serve Satanás? Serve a Deus ou serve Baal? Chega de brincar com Deus. Hoje eu orava, eu dizia a Deus: contempla, Senhor, os miseráveis, contempla os que sofrem, os que têm dores, os que não têm o que comer, que estão gemendo nos teus pés. Senhor, tira eles, leva para a tua glória, porque, meu Deus, é muita coisa, a gente não tem o que fazer. E as pessoas que têm saúde estão brincando com Deus, cuspindo na face de Deus, como se Deus fosse um moleque, um retardado. Laca sub oquinal, a suriminência entre os mantos da terra, laca maçóbia dos calabasterianda na baia. Eu estou dizendo isso porque o Senhor está dizendo aqui, porque vocês cochiam em dois pensamentos, porque vocês andam com um pé num caminho, um pé no outro. Eu creio que Deus não está dizendo isso por acaso. Deus conhece a minha vida. Se eu estiver assim, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que andar no trilho. Se você estiver assim, você tem que tomar uma decisão. Deus conhece a tua vida e você sabe o que você está vivendo, o caminho que você está andando. Deixa eu lembrar você aqui, capítulo 14 de Provérbios fala que há caminho que para o homem parece direito. O teu caminho, o caminho que você está andando parece um caminho bom, parece um caminho que está te dando prazer, alegria, parece um caminho extraordinário, mas a Bíblia diz que o fim desse caminho é caminho de morte. Pastor, mas todo caminho a gente vai morrer? Não. Tem o caminho de morte e o caminho que passa da morte para a vida, que é o caminho com Deus. A Bíblia diz que nós que servimos a Deus, que estamos no único caminho, nós passamos da morte para a vida. Nós não vamos morrer, nós passamos da morte para a vida, vida eterna. Mas aqueles que acham que estão vivos vão passar para a morte eterna, desprezo eterno. Nós não podemos ir embora sem tomar a decisão na nossa vida hoje. Observa que essa palavra é tremenda, que Elias pergunta porque vocês estão cocheando em dois pensamentos, e ele continua no verso 21, se o Senhor é Deus, segue o Senhor. E ele diz, e se Baal é Deus, segue Baal. E o que o povo disse? Fechou a boca, como nós estamos aqui, quietinho. Todo mundo fechou a boca. Era para todo mundo levantar a mão e dizer: eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero o meu Salvador, o meu provedor, o meu escudo, a minha proteção, o amado da minha alma. Eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Mas todo mundo fechou a boca, ninguém falou nada, todo mundo ficou quietinho. Então a Bíblia vai mostrar para nós que Elias vai dizer para o povo: olha, só eu fiquei por profeta do Senhor, só eu fiquei. Jezabel matou todo mundo. Ele está dizendo para o povo: só eu fiquei, eu sou o único. E os profetas de Baal são 450 homens. Olha, 450 contra 1. Ele está dizendo: só eu fiquei. Olha, eu sou sozinho, e aqui contra mim tem 450. Por que ele está dizendo dessa maneira? Porque ele quer expor, ele quer propor uma situação. Ele quer mostrar para o povo de Israel verdadeiramente quem é Deus e quem não é Deus, quem é Deus e quem é o impostor. Elias quer que o povo veja a ilusão que eles estão servindo. Elias quer abrir os olhos do povo, quer mostrar para ele que o mundo, o Deus que ele está servindo, que eles estão servindo, é ilusão. E Elias tinha que
situação muito bem montada para que o povo fitasse os olhos e ver quem é Deus e quem é o impostor. Sabia que hoje no nosso dia, nos dias que nós estamos vivendo, tem Deus e também tem o impostor? E nós estamos cocheando em dois pensamentos, servindo a Deus e servindo o impostor. Mas aqui Elias vai mostrar quem é Deus e quem é o impostor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o impostor, ele não tem poder, mas o Deus verdadeiro, ele é poderoso, ele é a fonte que emana todo o poder. Não existe ninguém que tenha poder como Deus Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor vai mostrar para nós que Elias vai falar: olha, deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo, e eu prepararei outro bezerro e o porei sobre a lenha e não colocarei fogo. Então a situação era: cada um pegasse um bezerro, fracionasse aquele bezerro, colocasse sobre o altar, cada um no seu, e então agora nós vamos ver quem é Deus e quem é o impostor, né? Tem gente: não, tudo é Deus, não é assim que as pessoas falam? Tudo é Deus, Deus está em todo lugar, Deus é Deus, Deus está aqui nessa mesa, Deus está ali não sei o quê, Deus está aqui nessa comida, Deus está ali naquele animalzinho. As pessoas não dizem dessa maneira, mas vamos ver então se Deus é tudo isso mesmo. Aí Elias permite, então: olha, vocês se preparam aí, mas vocês não coloquem fogo. Mas o que nós temos que fazer? É o seguinte, é simples: o Deus que responder por fogo, esse será Deus. O Deus que abrir a boca e mandar fogo e consumir o holocausto, esse é Deus. Aí todo mundo: opa, essa palavra é boa, esse negócio é bom, vamos lá então. Elias diz: não, peraí, eu sou a minoria, faz o seguinte, vai vocês primeiro. Então eles preparam ali e tal, agiliza, e a Bíblia diz que de manhã, desde manhã até o meio-dia, o povo pula por cima do altar, grita, pega ali o punhal, a Bíblia diz que a lanceta punhal, eles começam a se retalhar, começam a se cortar na espada, derrama sangue, começam a gritar, pula daqui, pula dali, todo aquele ritual. Elias sentado lá só olhando, talvez ali embaixo de uma árvore, observando lá no cume do Carmelo e vendo toda aquela situação, aquela cena, aquela coisa bizarra, aquela coisa sem pé nem cabeça, e olhando para o povo de Israel: ó Deus de vocês, olha aí, olha para isso, olha a palhaçada. E Elias começou: clama, invoca mesmo, clama mais alto, né? Ele é um Deus, certamente Baal é um Deus, ele tem poder, clama, quem sabe ele vai ouvir, de repente ele está dormindo, ou quem sabe ele intentou uma viagem, ou quem sabe ele está no toalete. Continua clamando, invoca, vai, fala, chama. E o povo desesperado, Acabe ali olhando, Acabe estava ali, vendo tudo aquilo, assistindo de camarote, a multidão de Israel vendo aquilo, os profetas de Acero naquela palhaçada, Jesus tem misericórdia, aquele carnaval. Chega um momento que Elias diz: chega, para, tá bom, já era tarde. Elias disse: peraí, agora vocês vão ver qual é o mistério, vocês vão ver como que um Deus verdadeiro trabalha. Primeiro, para um Deus verdadeiro trabalhar, tem que ter organização. O altar está fendido, o altar está rachado, Deus não vai responder. Elias tira tudo aquilo, ele pega ali 12 pedras, aonde leva o nome de cada uma das tribos de Israel. Ele monta aquele altar exatamente na proporção que tem que ser, ali segundo a vontade de Deus. Ele trabalha nos detalhes, em tudo, deixa tudo arrumadinho, manda alguém pegar o cântaro de água, né? Certamente é lá no mar, porque não havia água, traz a água, joga ali, manda buscar outro, joga ali, manda buscar o terceiro, joga, está ali o animal, está as pedras, está tudo ali. E daqui a pouco então, todo mundo olhando aquela situação,
oração que Elias estava fazendo, porque o deles estava ali só o altar e a carne, aquele negocinho fraco, né, miserável, pobre, e Elias incrementa todo aquele prato, toda aquela mesa, incrementa ali, porque era um banquete, era algo oferecido para Deus, precisava ser algo excelente, precisava ser algo bom, não era qualquer coisa. Meus irmãos, para Deus é o melhor, não é qualquer coisa. Elias procurou fazer o melhor para Deus, e a Bíblia diz que ele vai levantar sua mão para o alto, ele vai fazer uma oração, suponho que de uns 15 segundos, 17 segundos, e vai pedir, né, chamando pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né, que ele manifeste ali a sua glória, que ele mostre para aquele povo que só ele é Deus em Israel e que não havia outro Deus. Senhor, ouve a minha oração. Enfim, ele fala com Deus ali, e daqui a pouco, como um raio, desceu fogo na Subioquinala, Surimicana, sobre aquele altar, meus irmãos. Aquele fogo consome todo o holocausto, aquele fogo consome toda a água, ainda lambe todo aquele regaço que estava ali, limpou tudo aquilo e desapareceu, ficou limpinho, como se nada tivesse ali, de maneira que todo mundo olhou aquilo, se desesperaram, caíram por terra, e todo aquele povo começou a gritar unanimemente: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles reconheceram a presença de Deus, eles reconheceram o poder de Deus naquele lugar. Lá sob aquela Arábia, presta atenção agora, Elias vai ordenar: leva os profetas de Baal, leva eles lá para o vale, sacam da espada e mata todos, não deixa nenhum viver. Então mata-se todos, e Elias com Acabe conversa. Elias diz: agora o Senhor vai mandar chuva. Acabe sobe para comer, Elias também sobe, só que Elias sobe para falar com Deus. Elias se prostra em terra, com a sua cabeça entre a sua perna, e ele vai orar, vai clamar a Deus, vai falar com o Senhor. E a Bíblia diz que ele vai ordenar o seu servo que subisse lá no monte e olhasse para a banda do mar. E ele orando, Acabe comendo. Olha a situação do homem de Deus. O homem de Deus está orando, e o outro homem, o ex-homem de Deus, está comendo, enchendo a barriga. Precisava comer, coitado, né? E Elias orando. Aí vem o moço de Elias e diz: meu senhor, eu fui lá, mas não vi nada. Ele diz: vai 7 vezes. E então o moço vai 7 vezes. Quando acaba as 7 vezes, ele vem e diz: meu senhor, não tem nada, eu vi apenas uma pequena nuvem, semelhante à mão de um homem. Algo tão pequeno, né? Uma pequena mão. Olha que para Deus fazer coisa grande, Deus não precisa de coisa grande, porque Ele é grande. Para Deus fazer coisa grande, Deus precisa de pequeno. Como Deus precisou de Davi, menino, pequeno, e entre outros. É o que Deus quer fazer. Deus quer usar gente pequena, Deus não quer usar gente grande. Deus quer usar gente pequena. Deus quer usar coisas pequenas, insignificantes, para confundir as coisas grandes, as coisas que não são como as que são. Elias disse: vai lá, diz para Acabe, sobe lá, fala para Acabe se preparar, aparelhar os seus animais, a sua carruagem, e que ele dê no pé, porque uma grande chuva está vindo. Uma pequena nuvem, meus irmãos. Olha a fé do homem. A gente vê o céu tudo rubro, enegrecido, tudo tenebroso. Ah, não vai chover não. Bem que eu queria que chovesse, mas isso aí não é chuva não. Sabe o que é isso? Falta de fé. Elias olhou lá para o lado do litoral, lá para o lado do mar, uma mãozinha, uma nuvem do tamanho da mão. Não, é chuva. É chuva, e a chuva vai ser terrível. Manda ele embora logo. E aquilo cresceu,
ficou terrível, e a chuva veio sobre a terra, e o Senhor tomou Elias, e Elias correu e aparelhou com Acabe, e chegou a Samaria, ou em Samaria. Aqui onde nós lemos, no capítulo 19, Acabe, ele expõe a Jezabel toda a situação, o ocorrido, como Deus respondeu com fogo, como a glória do Senhor foi manifesta, como o povo se prostrou, como o povo adorou a Deus. Era para ter acontecido o que com Jezabel? Era para Jezabel ter se convertido, era para o coração de Jezabel ter quebrado, ter rachado, é para ter adorado a Deus, porque agora havia vindo chuva, agora havia prosperidade, né? Porque ela adorava Baal, e os deuses que ela adorava, que ela trouxe para Israel, um era o Deus da fertilidade, e o outro era o Deus das tempestades. Então é o Deus da chuva e o Deus da fertilidade, né? Da multiplicação. Só que em meio à ação de Deus, cadê Deus de fertilidade? Cadê crescimento? Cadê produção? Cadê trovão? Cadê relâmpago? Cadê chuva? Onde está o Deus dela? Saiu de férias? Deus agiu? Opa, Deus vai agir, então deixa embora, deixa Deus agir. Será que é assim que Baal fez? Covarde faz isso, ele foge. Então naquele momento era para ela ter se compadecido, era para o coração dela ter se compadecido, mas não, ela ficou mais irada ainda. Meus irmãos, deixa eu só fazer aqui um lembrete. Algum tempo atrás, quando nós tivemos aquela pandemia mundial, conversei com muita gente do Brasil, fora, e as pessoas diziam: não, quando tudo isso passar, as igrejas não vão caber de gente, todo mundo vai para a igreja, vai buscar Deus, etc. Eu sempre dizia: o povo vai se distanciar, o coração das pessoas vai endurecer. Mas como que você fala isso? Pela Bíblia. Todas as vezes que o juízo de Deus era manifesto, em vez do povo se humilhar e se chegar mais a Deus, o povo ficava virado e se distanciava mais de Deus. Você acha que se houver uma guerra, você acha que se houver outra pandemia, a gente pode ficar em paz, que todo mundo vai se chegar a Deus? Nunca. O povo acha que Deus é obrigado só a guardar, livrar e abençoar. Se acontecer aquilo que a gente não quer, nós vamos se levantar contra Deus. Tem gente que desde aquela época nunca mais veio para a igreja. Nunca mais veio para a igreja. Distanciou, sumiu. Por quê? Acha que a culpa é de Deus, porque Deus não guardou, porque Deus não livrou. A culpa é nossa, a culpa é dos nossos pecados. Resumindo aqui, finalizando a situação, Jezabel, ela vai dizer: olha, me faça os deuses outro tanto, que amanhã, nessa mesma hora, já pensou? Acabe ali, quietinha, mansinha, igual uma manteiga derretida no fogo, e Jezabel ali, de terno, com a vara na mão: me faça os deuses tanto quanto outros, se amanhã nesse mesmo horário ele não vai estar morto. Eu juro pelo meu Deus, pela minha vida. Elias soube da promessa, Elias soube da ameaça. E o que a Bíblia vai mostrar para nós? Que Elias, nesse momento, ele decide fugir. Ele deixa o seu moço no lugar seguro e ele vai fugir. Foge, corre na direção de um dia de caminhada, cerca de 30 quilômetros, é a caminhada de um dia do judeu. E ele caminha cerca de 30 quilômetros, para em um determinado lugar, numa árvore. Ele acha um lugar para descansar, num pé de zimbro, e ele ali encosta, e ele ali dorme. Nesse momento que ele encosta, que ele dorme, entra aqui o relato que nós acabamos de ler, que ali o anjo do Senhor, uma teofania ali da presença de Deus, se manifesta e acorda ele, desperta ele. Acorda Elias, desperta dormente. Lembra lá, né, do profeta de Nínive. Desperta dormente. O
navio está para afundar e você está dormindo, Jonas, desperta, o que acontece? E Elias dormindo, o Senhor acorda ele: Elias, come, bebe, Elias, porque o teu caminho será muito longo. Elias comeu, bebeu, dormiu de novo, está naquele sono, sabe, da indolência. Meus irmãos, estou analisando isso aqui, e veja bem que não existe homem, não existe profeta, não existe ninguém nessa terra que seja livre desses problemas exteriores. Por exemplo, aqui Elias está sofrendo uma depressão, devido ao que ele ouviu, a perseguição de Jezabel, né? Os 450 profetas de Baal haviam sido mortos, havia ainda os 400 profetas de Aserá, havia ainda o exército. Elias está preocupado, por mais que Deus fez, que Deus derramou fogo, por mais que Deus deixou 3 anos e meio sem chover sobre a palavra de Elias, e só voltou a chover sobre a palavra dele. Elias, ele chega no momento da prova, o momento que eu e você, nós passamos. Por isso eu quero dizer para a igreja que não existe super-homem, não existe super-mulher, não existe super-crente. Todos nós estamos propensos às coisas do mundo. Por quê? Porque nós estamos nesse mundo. Jesus nesse mundo, ele teve fome. Jesus nesse mundo teve sede. Jesus nesse mundo teve dor. Jesus nesse mundo padeceu, Jesus sendo Deus. Então o ambiente que Jesus estava, o ambiente que nós estamos, nos influencia. Nós sentimos o que os outros sentem. A presença de Deus na nossa vida não nos livra dessas coisas que todo mundo vive, que todo mundo sente. O crente passa prova, o crente sente dor, o crente chora, o crente é operado, o crente toma remédio, o crente tem provação, o crente anda de a pé, o crente às vezes está nu, não tem roupa para vestir. Tudo isso acontece. Ué, mas para que eu estou aceitando a Jesus então? Por que eu estou na igreja? Nós estamos na igreja única e exclusivamente para aprender a ser crente e para morar no céu. Amém, ponto final, só isso. Mas e a bênção e a vitória? Consequência da tua obediência. Se Deus quiser, amém. Se Deus não quiser, o nosso negócio é céu, não é terra. Esse dia eu estava meditando e pensando, se Deus der tudo que a gente quer, tudo que a gente olha, como Salomão falou lá no capítulo 2, né, de Provérbios, ele olhou falando que Provérbios, Eclesiastes, quando você está olhando ali aqueles livros, você vê Salomão falou: tudo que os meus olhos viram, eu não o proibi de ter. Tudo que ele quis, tudo que o homem desejava na terra, eu consegui, eu conquistei, eu possuí. Em suma, sabe o que ele diz? Eu percebi, descobri depois que tudo isso é vaidade. Ou seja, quando nós vamos refletir, fazer uma exegese, sabe o que nós entendemos? Nós entendemos que se Deus der tudo o que a gente quer, tudo que os nossos olhos vê, tudo que o nosso coração sente, nenhum de nós quererá ir ao céu. Vai estar tão bom, tão propício, um lugar tão confortável, que para que ir para o céu? Tem gente na prova, eu já conversei, já conheci tanta gente. Para que ir para o céu? O mundo é tão bom. Eu já conheci tanta ignorante, não um tolo. Mas para que ir para o céu? O mundo é tão bom. Mas o crente que conhece a Bíblia, que conhece Deus, se Deus der tudo que os olhos vê, que o coração sente, nenhum de nós quererá ir para o céu. Nenhum. Tenha certeza disso, eu digo com toda a certeza, de acordo com o que a palavra nos mostra. Enfim, acabando aqui, o Senhor aparece para Elias como um socorro, embaixo do pé de zimbro, desperta ele, dá para ele de comer, dá ele de beber, manda ele levantar. Interessante que aqui o texto diz para nós que com aquela comida que ele comeu de Deus, aquele bolo, aquela água que ele comeu,
ele conseguiu caminhar 40 dias e conseguiu caminhar 40 noites. Deixa eu só tentar aqui para essa situação, meus irmãos, dizer algo aos irmãos, já encerro, que quando fala que ele comeu, bebeu, e com aquela comida ele conseguiu caminhar 40 dias, 40 noites, a Bíblia fala de Moisés, que quando Moisés estava no monte, e quando Moisés estava lá para receber as tábuas da lei, a qual foi escrita pelo dedo do Eterno, pelo dedo de Deus, Moisés ele ficou 40 dias e ele ficou 40 noites, também sem comer e sem beber. No Evangelho de São Mateus, capítulo 4, no versículo de número 2, a Bíblia diz para nós que o Senhor Jesus, quando ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber. E agora aparece Elias também com aquela comida que ele comeu. Ele ficou 40 dias, 40 noites sem comer nada, só caminhando. Igreja, eu olho para essa palavra, eu lembro que o Senhor Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, dessa viverá o homem. Eu quero mostrar para os irmãos como que a palavra de Deus, as coisas espirituais, elas são poderosas na vida daqueles que são espirituais. Quando Jesus está no monte, eu encerro, quando Jesus está no monte da transfiguração, ali com Pedro, Tiago e João, Jesus ele transfigura, fica no corpo de glória, aquele clarão, aquele lumen, aquela coisa tão linda que era impossível fitar os olhos. E a Bíblia diz que Pedro vai olhar e vai ver Jesus transfigurado, e Pedro ele vai ver dois cidadãos que também está junto. Ele vai ver de um lado, ele vê Moisés, do outro lado ele vê Elias. E Pedro vai ficar tão feliz que ele vai dizer: Senhor, como esse lugar é lindo, como esse lugar é maravilhoso, o Senhor quer que eu faça aqui uma tenda? No outro evangelho ele diz: o Senhor quer que eu faça uma cabana para nós ficar aqui, porque esse lugar é o céu desceu aqui, nós não precisamos sair daqui. Então, veja, aparece Moisés, aparece Elias e aparece Jesus. Elias fica sem comer 40 dias, Moisés 40 dias, Jesus 40 dias. O Novo Testamento mostra para nós que Moisés, ele representa toda a lei, o Pentateuco, os 5 livros iniciais da Bíblia, escrito por ele, o autor. Ele representa a lei, Moisés. Depois vem Elias. Elias é o profeta maior. Elias representa todos os profetas, e ali está no meio entre eles o cumprimento da lei e os profetas, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Salvador da humanidade, está ali. Então nós vemos que a Bíblia, ela não é por acaso, a palavra de Deus é essencial para a nossa vida. E veja que aquilo que Elias ele fez ali, obedecendo a palavra de Deus, Elias caminha, Elias vai para um lugar distante, e a Bíblia diz que ali vai aparecer alguns sinais, mostrando ali a presença de Deus naquela montanha, naquele monte que ele está, naquela caverna. Só que em meio o terremoto, em meio ao fogo, em meio à tempestade, o vento forte, Elias vidrado, vendo toda aquela situação. E depois veio o quarto fenômeno, uma voz mansa e delicada, e aquela voz diz para ele: Elias, Elias, o que tu faz aí, Elias? Então nós vemos que o Senhor Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que nós somos pó. Por mais que nós não estamos aguentando, por mais que esteja difícil, Deus, Ele dá para nós um alimento do céu, Ele dá para nós uma palavra.
que essa palavra nos alimenta para nós caminhar mais um pouco, para nós perseverar mais um pouco, para nós orar mais um pouco, para nós louvar mais um pouco, para nós adorar mais um pouco, para nós fazer a missão mais um pouco. Senhor, mas eu não estou aguentando. Não, come aqui desse rolo, come dessa comida, porque você precisa concluir o teu espaço, você precisa concluir a tua caminhada. E então, quando você acha que concluiu, o Senhor diz: unge agora Azael, rei da Síria. Unge agora o teu sucessor. Vai lá, unge Eliseu para ficar no teu lugar. E unge Jaú. Eita, tinha 3 missões ainda para Elias cumprir. Então, depois disso, ele então ia ascender ao céu. E assim foi feito. Então nós observamos que mesmo no momento difícil da nossa vida, o Senhor é o socorro para o cansado. É o Deus da providência, é o Deus que mostra que se nós formos fiel, Ele também é fiel para conosco. Por isso que Paulo falou para Timóteo que mesmo que sejamos infiel, Deus permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Então, igreja, persevere, confie no Senhor. Pastor, não está fácil, eu não estou aguentando, eu sei, mas se você deixar Deus, para onde você vai? Se você deixar Jesus, como que você terá salvação? Qual outro caminho que nos leva à salvação a não ser Jesus? Então está doendo, está difícil, vamos arrastando, vamos rastejando. Pede uma palavra, pede um alimento do céu, come, bebe, desperta e vai mais um pouco. Conclua aquilo que Deus colocou na tua mão e tenha certeza que a coroa que está preparada para ti será tua, Deus não dará outra. E o mais importante, o escritor aos Hebreus diz que um pouquinho de tempo que há de vir, ele virá, ele não tardará. Alegre-se, porque a nossa redenção está mais perto do que nós imaginamos. Mesmo na prova, no sofrimento, o Senhor está conosco e nos dá o refrigério. Amém? As horas se foram, as palmas bem alegres, exalta o nome do Rei Jesus de Nazaré. Bem alegre para Jesus.